semente a brotar no solo. Criança, semente a brotar no solo do teu coração, quero encontrar o amor que Deus me confiou a semear. Criança, infância, momento exato para plantar, fazer nascer a paz, fazer florir o bem, deixar a flor desabrochar. Criança, e nos cabe a sublime missão de regar, cuidar da plantação. E o amanhã será um jardim múltiplo que florescerá a alegria, a paz, o amor. Criança, semente a brotar no solo do seu coração, quero encontrar o amor que Deus me confiou a semear. Criança, e nos cabe a sublime missão de regar, cuidar da plantação. E o amanhã será um jardim múltiplo que florescerá a alegria, a paz, o amor. Criança, semente a brotar. Olá, boa noite. Estamos iniciando mais uma transmissão ao vivo. Hoje, com nossa amiga Estelinha, que vai nos trazer o tema Infância, diferença que nos une. Estamos fechando o mês de outubro com as comemorações do Dia da Criança, e nada melhor do que um tema com esse conteúdo para nos falar das nossas crianças. Estela, boa noite. Boa noite, Fernando. Nós vamos fazer... Boa noite a todos os telespectadores. A tela tá legal, tá bem enquadrada. Nós vamos fazer a prece de abertura e no final, depois que eu fizer a prece, eu saio, você dá continuidade e no final você faz a prece final. E o resto eu encerro por aqui. Então, aqueles que assim desejarem, vamos fechar os olhos, elevando o nosso pensamento ao alto, rogando ao Mestre Jesus que nos abrace, nos ilumine, nos fortaleça, e a espiritualidade amiga, que possamos cuidar bem das nossas crianças para que sejam adultos saudáveis e de bem com a vida. E assim, Senhor, te rogamos a nos iluminar, nos amparar, hoje e por todos sempre. Que assim seja. Estela, agora é com... Boa noite a todos, que Jesus nos permita momentos de reflexão e de paz, que no transcorrer desses minutos possamos refletir sobre a infância, a diferença
que nos une, porque a infância é uma das fases da vida e de grandíssima importância. Então, nós queremos agradecer antecipadamente ao Porto da Paz, na pessoa da sua presidente, Neiva, vice-presidente, Magali Andrade, e do coordenador das palestras, Fernando Portela. Agradeço imensamente, minha gratidão pelo convite, e espero contribuir com este momento. Que Jesus nos abençoe e nos dê a sua paz. Infância, diferença que nos une. Para trabalharmos esse tema, consultamos alguns livros importantes, como Estante da Vida, de Chico Xavier, o livro dos Espíritos, o livro A Gênese, o livro Educação dos Sentimentos, o livro Quem Cuidará das Crianças. Chico Xavier aborda no livro Estante da Vida uma lenda por demais interessante para nos falar sobre a criança na Terra. Conta-nos que Deus elaborou, organizou toda a vida na Terra e instituiu o homem no orbe terrestre. Após fazer isso, dividiu em raças, deu ao homem a liberdade para que ele pudesse construir o seu destino com muita sabedoria, rumo ao bem-estar coletivo. Passaram-se algum tempo. Deus, o grande Senhor Supremo do Universo, começa a escutar burburinhos da terra. Esperava Deus que fossem palavras, gestos de gratidão. Mas eram blasfêmias, eram insatisfações. E eis que certo dia, um grupo de espíritos mais evoluídos, que aqui constava, já estava se adaptando ao planeta, reconhecendo as grandiosidades que aqui existe. Esse grupo de espíritos começam a também pedir, manifestar os murmurinhos na direção de Deus, pedindo a Deus misericórdia. Senhor, tenha misericórdia de nós. Precisamos consideravelmente da sua ajuda, da sua presença. Criamos guerra, Senhor, destruímos vidas, a nossa ambição cresce avassaladoramente. Estamos sem freio, Senhor. Precisamos de ajuda. Haja, Senhor, com misericórdia. Deus, então, escuta aquela mensagem e olha de lá do infinito, olha para a terra e diz assim: meus filhos, eu não posso mudar as leis divinas. Dei a vocês, dei-vos a orbe terrena, dei-vos a vida com todas as possibilidades de desenvolvimento, de renovação, de inovação, de construção. Dei-vos a possibilidade de solidificar a solidariedade, de dignificar a ciência, de fortalecer os saberes, de encontrar no outro a oportunidade de ser melhor. Eu não posso modificar as soberanas leis, mas Deus amorosamente
olha para toda aquela multidão, entra nos tabernáculos eternos e retorna com uma criança nos braços. Conta-nos Chico Xavier que foi a primeira criança a chegar à Terra. Em todo aquele tumulto, aquela manifestação de ambição, de egoísmo, Deus nos apresenta uma criança. Essa criança chega para nos levar a refletir sobre a importância de olharmos com harmonia aqueles que precisam de nós, aqueles a quem nos foi dado a oportunidade de orientá-los. Tema da noite: infância, diferença que nos une. Nós adultos vivemos um mundo um pouco mais atribulado. Temos determinadas obrigações e responsabilidades. Muitas vezes não observamos o mundo da infância. A infância é uma das fases da vida, por demais importante, como todas as outras. Mas como está na base do desenvolvimento do ser humano, deve receber um olhar diferenciado, um olhar amoroso, um olhar compreensivo, um olhar assertivo, um olhar de quem quer estar com. Por isso, nos fala Joana que a gente precisa educar as crianças para conviver, viver com, e para o respeito em todas as esferas da vida e a todo o ambiente que nos envolve. A infância e a criança. Muitas vezes nós atribuímos à criança uma linguagem sonhadora de que a criança é um ser inocente. Muitas vezes as crianças, aquela criança, aquele ser em um corpinho frágil, é certamente um espírito milenar que já traz uma bagagem de desenvolvimento intelectual e moral, e muito expressa no dia a dia, na nossa convivência. Mas nem sempre a infância, ela tem esse olhar tão íntimo e tão considerável que nós temos hoje. Então, vamos caminhar um pouco pela história, para poder nós entendermos como a infância foi vista ao longo dos séculos. A criança, no século XIV, mais ou menos, as crianças, em torno do nascimento, em torno da gestação, circulavam muitos rituais. As crianças não eram vistas na sociedade. Não havia espaço para caracterizar aquele período da vida humana com um valor, com a atenção merecida. Era a cultura da época. O nascimento e a gestação era cheio de rituais. Mas os rituais, eles eram voltados para assegurar a sobrevivência daquele ser que chegava. No século XVI, as coisas começam a mudar, mas ainda não há consideração sobre a criança. A criança passa a ser vista como um adulto. Eu uso muito a expressão miniaturizado,
como um adulto, podendo servir a sociedade. Tanto que, nesta época, as crianças trabalhavam nas embarcações, ficavam expostas à guerra, passavam fome, frio. As crianças serviam de mão de obra. E a infância não era vista com a consideração, a atenção e a importância que nós damos hoje. Século XVI, XIV, XVI, a visão do homem na sociedade começa a acontecer uma determinada modificação. E neste período, a infância foi ficando um pouco mais consistente, ganhando um significado dentro da sociedade. Nessa época, as crianças passam a frequentar a escola, as crianças passam a ter o direito a estar numa sala de aula, embora com regras muito rígidas e de formas até malvadas, né? A forma de educar eram muito disciplinadas, mas nessa época a criança começa a ser considerada, a infância começa a ser considerada e a criança também. Porque em muitos lares, as crianças não frequentavam a sala da casa. A criança era alguém que deveria ficar nos quartos ou deveria ficar em um ambiente onde não fosse vista, principalmente quando se recebia visita. Já a partir do século XVII, as coisas começam a mudar. E quando se estabelece o Estatuto da Criança, né, que na época, quando reuniu normas, metas, para dar um direcionamento a um olhar cuidadoso sobre a infância, quando isso foi instituído, então as considerações começaram a acontecer de uma forma mais acentuada sobre a infância e, por consequência, sobre aquele ser humano que preenche essa etapa da vida, que está naquela etapa da vida, no caso, as crianças. E então, no século XIX, vem a concepção de infância. Antes, não havia nenhuma consideração na sociedade. Já no século XXI, os direitos são exacerbados, direitos à saúde, direito à educação, direito à nutrição, e tudo isso, com todas essas informações, o que nós percebemos é que vai começando a incorporar uma consciência, um significado para toda a sociedade, como se a sociedade começasse a despertar sobre a importância da infância, sobre a importância das crianças. Mas isso são dados. A gente sabe que evoluiu muito a infância, a forma de ver a infância, a forma de olhar a criança. Mas ainda é triste, né, sabermos que 30% das crianças no Brasil estão fora da escola. E de muitas crianças, acho que 160 mil crianças ainda têm a sua infância substituída por mão de obra em trabalho. Olha que coisa. E 60% desses números se concentra na região sudeste e na região nordeste. Então, a gente ainda não tem toda essa consideração e essa importância que a gente deve dar à infância.
E como está a infância hoje? Como nós estamos nos relacionando com as crianças? Hoje nós costumamos dizer que as crianças que nasceram há uma classificação sobre as fases, né? Os períodos em que nasceram crianças e quais as habilidades que essas crianças têm mais exacerbadas e apresentam com uma facilidade, com uma clareza, chegando muitas vezes a chocar professores e família. Então, nós estamos na geração alfa, crianças que nasceram de 2010 para cá. São crianças que têm uma inteligência mais desenvolvida, uma grande capacidade de lidar com a tecnologia, são os chamados nativos digitais. A gente vê que a criança foi ganhando, conquistando importância. Os adultos perceberam que as crianças de hoje serão os adultos de amanhã, em todas as épocas da sociedade. E outra coisa, em todas as sociedades e em todas as épocas da humanidade. Então, toda criança, em qualquer época, em qualquer período, sempre será criança. Como olhar a criança? O que precisamos fazer para que a diferença que nos une nos faça notar o grau de importância que a criança deve ter na família, na sociedade, e o grau de importância que nós adultos devemos disponibilizar, devemos considerar, devemos dedicar às crianças. O que faz as crianças de hoje serem crianças que tudo tem uma resposta. Elas falam com muita propriedade, são inteligentíssimas, têm um know-how em lidar com situações, problemas, e são extremamente criativas. Nós percebemos, há um conto africano que fala o seguinte, que quando uma criança nasce numa aldeia africana, essa criança não é dos pais, ela é da aldeia. Ou seja, a criança, todos na aldeia são responsáveis por ela, e todos devem ser exemplo para aquela criança. O que nós notamos com isso? Que nós, adultos, precisamos ser exemplos para as crianças. Isso casa com educar. Educar em vários itens. Devemos educar nossos filhos para a amizade. Por quê? Porque a amizade é a primeira matiz para o desenvolvimento do amor. A criança que cresce construindo amizade será uma criança que, na adolescência e na fase adulta, vai ter mais dificuldade ou não encontrará na sua vida o vazio existencial. Porque vai ter amigos. Não estará em solidão. Porque vai ter amigo. E é muito importante a criança viver com, para desenvolver
a amizade, para na diferença com o outro e se autoconhecendo, reconhecendo o valor do outro na sua vida e também manifestando o seu próprio valor. Isso vai gerando confiança, essa confiança vai gerar autoconfiança e, posteriormente, teremos um adulto seguro, um adulto que tem coragem, um adulto determinado, um adulto de bom senso, um adulto que tem vontade de querer. O que Joana nos pede? Que a gente eduque as nossas crianças, eduque o pensamento, o sentimento e a vontade. Ou seja, precisamos educar a mente, precisamos educar o coração e precisamos educar as ações. Então, um outro viés de educação que a gente precisa estar atento é educar para o trabalho. Não para a criança se ocupar com o trabalho, mas para a criança descobrir através do pequeno trabalho que ela possa fazer, como, por exemplo, arrumar os seus brinquedos, cuidar do animalzinho de estimação, que ela possa descobrir através destas pequenas atitudes a sensação do pertencimento à família, o valor que ela tem dentro do núcleo familiar. Isso é muito importante. Educar para o trabalho. Educação financeira é outro ponto fundamental. Mostrar à criança que tudo tem custo, que as coisas não caem do céu de graça, que a criança precisa saber que o pai e a mãe trabalham, saem de casa ou não, dedicam tempo da sua vida. Aquele tempo tem como consequência o recurso monetário. E esse recurso é com ele que sustenta a casa, compra comida, compra roupa. Por que é importante fazer isso? Porque as crianças hoje, elas vivem numa sociedade de alta tecnologia. Elas dominam muito bem a tecnologia. Mas elas estão com dificuldade de socialização, dificuldade de compreender o sentimento de pertencimento familiar. E como consequência, o que nós estamos vendo? Crianças cada vez mais isoladas, crianças no final da infância, de 7 a 11 anos, no final já com ideias suicidas. Isso é a ausência da importância. Importar no sentido de colocar para dentro. Estar com o pai e a mãe. Estar no núcleo familiar. Estar fazendo e recebendo como consequência positiva a convivência saudável. Então, é importante a gente estar atento a determinados itens que compõem o contexto da educação familiar, porque a família, como base da sociedade, é o núcleo mais importante na Terra para o desenvolvimento da moralidade. As crianças precisam desenvolver a moral. E esse desenvolvimento vem através do olhar apurado dos pais, porque elas apresentam tendências positivas, tendências negativas. Tem crianças extremamente amorosas, tem crianças extremamente egoístas, tem crianças
que são a bondade em pessoa. Tem crianças que são maldosas. E nós, adultos, precisamos estar com elas. Eu costumo dizer que nós somos paredes para ampará-las. E ter a consciência de que os nossos filhos não são nossos. Nós não temos nota fiscal deles. Nós não compramos em algum lugar. Nós recebemos por empréstimo divino. E devemos entregar a Deus uma condição muito superior ao que recebemos. Porque Deus confiou a nós, nos deu essa responsabilidade de cuidarmos de seres, de seus filhos, nossos companheiros de jornada. Então, quando as crianças chegam até nós, devemos olhá-las com muito amor. E quando elas errarem, vamos acolher a tristeza, acolher o sofrimento, o desacerto, olhando nos olhos. Porque quando a gente acolhe dessa forma, a criança se sente importante e ela passa a confiar em nós. Confiando em nós, ela vai construindo dentro de si a segurança emocional. Vai ser um adulto confiante, vai ser um adulto corajoso, determinado, respeitoso. Então, é importante nós termos esse olhar sobre a infância. Mas nós vemos muito isso acontecer? Vemos, mas ainda há situações que nos deixam muito chocadas. Crianças que praticamente nós podemos chamar de vidas de mini executivos. São crianças cujos pais ocupam elas a fase da vida e infância integralmente, que a criança não tem tempo nenhum de ser criança. E para nós desenvolvermos as nossas potencialidades na alma, precisamos viver cada fase da vida. Quando nós saltamos uma fase da vida, muitas vezes nós temos comportamentos que vão nos trazer problemas, porque nós queremos, uma fase adulta, ter um comportamento de adolescente. E vice-versa. O ser espiritual precisa passar por todas as fases da vida. O que está determinado para ele pelas leis divinas e pelo seu mapa reencarnatório. Se ele veio para viver 50 anos, 60 anos, 70 anos, 30 anos. Mas é importante viver o que é característico de cada fase da vida. Na infância, a criança aprende a respeitar. A criança aprende a organizar o seu próprio pensamento, a desenvolver a criatividade. A criança aprende, através da convivência com o colega, a identificar virtudes e defeitos, mesmo que não tenha condição de decodificar com clareza a ação que ela sofreu ou que ela praticou. Muitas vezes, as crianças chegam até mim porque tomaram alguma atitude que não foi correta. Aí, geralmente, eu costumo dizer para elas, olha, você acha que o que você fez com o seu colega foi certo? Foi. Ah, tá.
Se você tivesse no lugar dele, você gostaria que ele fizesse isso com você? Aí ele, não. Por quê? Porque eu ia ficar triste. Ah, entendi. Mas quando você faz, você não ficou triste. Aí o que que eu faço? Eu levo a criança a refletir, a se colocar no lugar do outro, e através desse diálogo, dessa conversa, ele começa a perceber que ele não teve uma atitude correta com o colega. Então, vamos pedir desculpa, vamos nos abraçar, porque nós somos uma grande família. E as coisas vão se resolvendo. Quando nós tomamos a atitude de punir, castigar, maltratar, nós distanciamos, nós criamos uma lacuna, uma brecha no sentimento que nós deveríamos construir com aquele ser que está temporariamente sob a nossa responsabilidade. A responsabilidade de pai e mãe é muito grande. A família, como o instituto mais importante na elevação espiritual dos seres que coabitam o mesmo ambiente. É uma oficina de aprendizagem. Através da família, nós identificamos no dia a dia as nossas virtudes e os nossos defeitos. É na família que nós, quando falamos de família, nós temos a sensação de segurança, a sensação de apoio, a sensação de ninho, a sensação de aconchego, de acolhimento. Portanto, a FEB uma vez lançou em 2017, fez uma campanha, o melhor é viver em família, trabalhando os sentimentos, trabalhando a compreensão, a paciência, abraçar, acolher aqueles que estão sob a nossa responsabilidade na fase da infância e conviver bem com aqueles que estão na fase adulta, na fase idosa. Tudo isso faz com que a gente perceba que, apesar da infância, nós não estarmos na fase da infância, existe uma diferença peculiar. Na infância, o espírito, muitas vezes, mesmo com toda a sua potencialidade intelectual e moral, temporariamente esquecida ou não, fisicamente está desenvolvendo muitas habilidades para atuar com mais firmeza, com mais segurança, se adaptar às situações do planeta Terra, da sociedade em que ele está inserido, no país, na cultura, na crença em que ele está inserido. Nós, adultos, nesse mesmo ambiente, já trazemos as informações vividas, já temos uma experiência construída. A criança está construindo esse saber. Então, é importante que a gente não olhe para a criança como se a criança tivesse o pensamento que a gente tem. Eu costumo dizer que nós parecemos verdadeiros dinossauros, às vezes, para as crianças. Elas com aqueles olhares, entre aspas, inocente, muitas vezes de admiração, constroem sobre os adultos ídolos. Mas nós, adultos, devemos, de uma forma bem
leve, bem sutil, mostrar para a criança que nós erramos, que naquela fase em que ela está convivendo com medo, por exemplo, nós também passamos por aquilo, mas hoje nós já superamos. Nos colocarmos no mesmo patamar para que a gente consiga dar a ela segurança, dar as mãos para caminhar juntos. Porque elas vão construindo no imaginário infantil idealizações sobre nós, como se nós fôssemos verdadeiros heróis. E nós, pais, muitas vezes sofremos porque nós não conseguimos manter a imagem de heróis. Porque na vida real ser herói é muito difícil. E a vida não é fácil. Quando nós construímos com os nossos filhos uma relação de confiança, de cumplicidade, de amorosidade, nós caminhamos com eles em todas as fases da vida. E nossa referência ficará de uma forma bastante acentuada, registrada em sua vida, através dos exemplos que nós diariamente manifestamos, a ponto de que, por mais longe que ele esteja, sempre estaremos muito perto. E cabe a cada um de nós estudar, buscar ter experiências e oferecer experiências nobres, elevadas, para que as gerações, as próximas gerações, sejam ainda melhores. Mas nem sempre nós vemos isso. Como disse no pensamento africano, toda aldeia é responsável por educar uma criança. Toda a sociedade é responsável por educar as crianças. Então, todos nós precisamos ser exemplo. E ser exemplo não é fácil. É preciso um esforço grande para nos tornarmos bons exemplos. Há diferença entre a infância e a idade adulta, as peculiaridades da infância, mas as peculiaridades da idade adulta. Quais são as nossas escolhas? Nós estamos, de alguma forma, sendo exemplo em apresentar para nossas crianças, nossos adolescentes, Deus? Ou nós esquecemos de dar o endereço de Deus? Desde quando a criança está no ventre materno? Mostrar Jesus e falar por quê. Muitas vezes nós escutamos pessoas falarem assim, eu não tenho religião, não quero, ou eu tenho uma religião, mas filho, eu não vou apresentar nada. Quando ele tiver adulto, ele vai escolher. Vamos lembrar de Alice no País das Maravilhas. Quem não sabe para onde vai, qualquer lugar serve. Que o anjo de guarda desse ser seja tão esperto e atento para fazer as intervenções antes que o mundo faça uma intervenção negativa e a gente venha chorar. Então, não precisa políticas religiosas, mas a espiritualidade, sim. Espiritualidade é um sentimento, é a sensação do sagrado, de pertencermos ao sagrado, e o sagrado está em nós, é a identificação de Deus em nós. Isso deve ser desde o ventre. Isso é educação de alma.
educação do espírito. Hoje, a geração alfa, ela é muito atenta à tecnologia, mas eles estão, eu costumo dizer que eles são a geração aperta-botão. Meninos, crianças, vocês são da geração aperta-botão, precisam me ensinar alguma coisa, eu brinco muito com eles. E só que a geração aperta-botão, eles não estão se socializando. E isso é muito sério. Então, a criança precisa de socialização. Daniel Goleman, maior autoridade em inteligência emocional, nos abordou que esse ano espetacular, de diferente, né? De alerta para todos nós, ano de pandemia, que há uma região do cérebro da criança que está em stand-by, que é a região responsável pela socialização, pelo desenvolvimento da socialização. E essa região, o lobo frontal, que a criança vai refletir, vai pensar, ela é muito importante na primeira e na segunda infância. E depois desse ano 2020, com fé em Deus, né? Se a pandemia acabar e 2021 a gente já está em outro cenário, nós vamos recuperar esse momento. Porque nós estamos aprendendo muitas coisas com o momento que nós estamos vivendo. Estamos com saudade das crianças. Que bom que temos a geração da tecnologia, o desenvolvimento tecnológico a nosso favor, né? E podemos estar conversando assim. Imagina se não tivéssemos a tecnologia para nos permitir esse diálogo, seria muito mais difícil. Mas as crianças estão com depressão, estão com profunda tristeza, estão sem compreender porque a vida delas foi modificada totalmente de uma hora para outra. No dia 16 de março de 2020, elas não podiam mais frequentar a escola, que é um ambiente fundamental na vida da criança. Elas precisavam ficar em casa, usando máscara, sem poder sair de casa, ouvindo a mídia o tempo inteiro, que permeados assim de informações que foram aterrorizando as crianças. E as crianças foram gerando medo, tiraram minha escola, tiraram meus colegas, eu estou correndo risco. Elas não têm o pensamento lógico encadeado para decodificar e passar essa informação, mas elas sentem isso. Tanto que quando nos encontra de alguma forma através da tela ou quando a gente aparece para dar um oi, elas se emocionam. Nós também, porque estamos sentindo falta. Então nós precisamos agora, em época de pandemia, explicar o que está acontecendo, respeitando a fase da infância. Então, torne o concreto o mais possível. Pegue um lápis, um papel, desenhe o que aconteceu. Fale de Deus, fale das leis eternas, das leis divinas, aborde para as crianças o tanto que nós, seres humanos, viemos ao longo do tempo destruindo a natureza, poluindo, sem um pingo de respeito, fortalecendo a ambição, o egoísmo. Mostre para as crianças como consequência disso. Muitas delas já estão
atentas a isso há muito tempo. Já vem até com esses pensamentos e informações muito claras que tem que proteger a natureza, que tem que cuidar da vida, que tem que cuidar das plantas, dos animais, que tem que respeitar. Muitas já trazem isso. Estão também sofrendo as consequências da situação. Mas nós precisamos, de alguma forma, esclarecer para que elas venham a compreender de forma leve e suave, para que elas possam conviver com a situação com um menor sofrimento possível. Então, é importante nós, apesar da diferença, infância e fase adulta, estarmos na fase da infância, para que a criança sinta que nós somos a referência e passamos por aquela fase e estamos de mãos dadas com ela para resolver qualquer dificuldade que porventura chegue. Vamos ser os exemplos, vamos acolher os sentimentos delas, vamos olhar para elas nos olhos e dizer para as nossas crianças: estamos com vocês. Muitas vezes não são essas as atitudes nossas. A gente vê pessoas falando assim: eu gosto de criança longe de mim. Sem criança na terra não tem alegria. A criança, a infância hoje ganhou tal importância que a gente vê o quanto a criança modifica o cenário da terra, trazendo alegria, trazendo bem-estar, aquele olhar cheio de sabedoria, num corpinho aparentemente inocente, mas que traz tanto amor. E nós precisamos manifestar, criar uma abertura emocional para acolher e viver, nos permitir isso. Porque só através da educação dos sentimentos nós vamos poder dar a merecida consideração às outras fases da vida que o ser humano passa, que não seja nossa. Então, é preciso estreitar esse laço. É importante nós percebermos que, diante de um momento de solidão, diante de um momento de tristeza, só o acolhimento é capaz de resolver. Um fato importante é que as gerações do século XIV ao século XX, nós percebemos que a infância foi ganhando uma consideração na sociedade, na humanidade como todo, em várias culturas. Mas nós, seres humanos, fomos buscando outros prazeres, outras conquistas, e essa geração que está aí é a geração que menos recebeu afeto, menos recebeu colo. Talvez a minha geração tenha sido a geração que mais obedeceu aos pais, mas foi a geração que recebeu carinho e atenção. A geração seguinte recebeu muito. Os pais começaram a querer dar aos filhos aquilo que eles não tiveram, compensando a ausência com coisas, esqueceram de se dar, de estar com eles. E aí, com isso, geramos uma criança, uma adolescente, que é frágil, inseguro emocionalmente e
suscetível a atitudes, a tomada de decisões que vão fazer ele sofrer. E a gente sofre junto. A coordenadora de uma reconhecida universidade brasileira, ela coloca o seguinte, que os pais, em busca de oferecer um futuro melhor aos filhos, esqueceram de viver o presente com os filhos. E muitos filhos não chegam ao futuro que os pais gostariam. Aí vem as frustrações. E muito sentimento, muitas relações não foram aproveitadas, não foram construídas, não foram organizadas, não foram reparadas, porque não tivemos tempo. O tempo é um grande aliado, mas é preciso considerar cada situação que nós vivemos. Então, o tempo da infância é da infância. O pai, mesmo na idade adulta, precisa respeitar a infância. Quando a criança fala algo que venha complementar o seu pensamento, aceite. Tenha humildade para reconhecer. Você vai gerar nela uma importância singular. Quando a criança perceber que ela é importante dentro do núcleo familiar, que a sensação, a construção do pertencimento está ali, que ela é importante para o pai, para a mãe, para todos, e que ela faz parte dali. Então, ela vai caminhar segura, porque ela tem vocês, pai, mãe, família, como a referência. E em qualquer dificuldade, é a família que ela vai recorrer. Porque a família é essa grande oficina que vai nos ajudar nas lutas da vida. Outra coisa muito importante, o evangelho no lar. Fazer o evangelho no lar. O evangelho no lar é uma prática que nos ensina, primeiro, a disciplina do horário. Em seguida, o respeito à presença dos espíritos nobres que fazem parte desta caravana espiritual, que visita os lares para estabelecer uma vibração em companhia com os encarnados, para melhorar toda a energia da Terra. No lar, estabeleça um horário, faça uma prece, apresente Jesus às crianças. Nós temos literatura infantil, ou seja, livros apropriados para que a criança participe do Evangelho no lar. Podemos também pegar os textos do Evangelho e adequar à compreensão da criança. Mas falar de Jesus e de Deus é imprescindível na vida daquele espírito que retorna para cumprir uma jornada. Após uma prece, estabelecendo horário, o dia da semana, fazendo a prece, leia, faça uma leitura, comente como nós estamos no dia a dia, mostre as atitudes compatíveis com aquele conteúdo, e então vamos tornando prático o que é teórico. E com isso nós vamos compreendendo e internalizando de forma bem sublime as mensagens de Jesus. Finalizando com mais uma prece de agradecimento, uma vibração pelo planeta Terra, pelos entes queridos que passam por dificuldade, por pessoas que estão nos hospitais, nas penitenciárias, por toda a terra, pela natureza. Não esqueça de pedir a fluidificação da água,
No plano espiritual, existe uma equipe responsável, uma caravana responsável pelo evangelho no lar. E esta caravana, os lares que praticam o evangelho, se tornam ponto de luz no planeta Terra, onde muitas vezes seres são acolhidos, assistidos, esclarecidos da sua condição espiritual são verdadeiros prontos-socorros para assistir aquele espírito que está, muitas vezes, sem compreender a sua real situação. Deus, em sua infinita sabedoria, nos presenteou com as crianças. Elas nos trazem alegria, felicidade, elas sinalizam de forma bem sutil em quais situações, em quais as tendências nós temos que fazer intervenções para que ela aprenda através da reflexão, decidir pelo caminho do bem. Então, hoje, a nossa conversa da noite foi sobre a infância, a importância da infância, o período, como a infância foi vista ao longo da história, como as crianças estão sendo vistas hoje, como a mídia está influenciando literalmente a vida dessas crianças. Então, tecnologia em excesso não é bom. Tecnologia sem fiscalização também não é bom, porque você pode ser surpreendido. Então, quando as crianças, elas são de hoje, elas são da época da tecnologia, são os nativos digitais. Mas informações irrestritas a crianças não deve, porque elas estão na infância. Nós, adultos, temos mais experiência, devemos ter um olhar mais cuidadoso e cauteloso com o que nós oferecemos, porque elas não têm maturidade para sofrer as consequências de atitudes que muitas vezes elas são conduzidas a fazer. Então, é importante que nós, adultos, estejamos ao lado das crianças, cuidando com muito amor. E para finalizar, eu gosto muito de dizer que as crianças não são dos pais. Elas são nossos companheiros de jornada. Nós não compramos ela no mercado, nós desejamos elas. Nós tivemos a liberdade da escolha. Então, abrace, traga para si a responsabilidade de caminhar junto com elas. Não terceirize a educação do seu filho. Foi você que escolheu. Esteja com ele no certo, na atitude errada, corrija. A atividade e amor são grandes qualidades imprescindíveis também para uma educação de sucesso. Porque o que fica em todos os sentimentos é o amor. O amor é como se fosse um grande bolo, onde cada ingrediente é uma virtude, como a paciência, a coragem, a solidariedade, a companhia. Então, formando tudo isso, nós só vamos poder usufruir quando eles crescerem, quando eles perceberem a referência que nós fomos.
E outra coisa, é uma construção para a eternidade. Nós costumamos pensar muito imediatistas. Não, nós precisamos pensar, ampliar a nossa visão de eternidade. Tudo que nós fazemos temos uma consequência, positiva ou negativa. De uma forma ou de outra, as leis divinas mandam. Nós precisamos nos esforçarmos, já que Deus nos deu essa oportunidade de estarmos aqui com liberdade para vencermos as dificuldades e evoluir na órbita terrestre. Então, vamos aproveitar essa oportunidade e vamos fazer valer. Não, a vida aqui não é um turismo, que a gente chega, escolhe a melhor roupa, o melhor perfume, vai para a festa e não tem responsabilidade, um turismo sem sentido. Não. Há um propósito estarmos aqui. Há um propósito as crianças estarem na nossa vida. Há um propósito tudo o que está nos acontecendo hoje. Nós estamos refinando os nossos sentimentos, a nossa percepção, a nossa solidariedade, a nossa atenção, a nossa capacidade de refletir sobre a importância do outro. Então, apesar de estarmos em esferas diferentes de aprendizagem, o adulto e a criança, nos complementamos para evoluirmos. Desejamos a todos muita reflexão, muito amor para com as crianças, muito respeito, e que cada um de nós possa levar Jesus, apresentar momentos elevados, para que a nossa criança absorva como prioridade o bem-estar dela e de todos que o cercam, de todos que nos cercam, de todos que as cercam. Então, é importante, são nossas escolhas que vão determinar a frequência dos ambientes e da nossa evolução. Então, vamos estar muito atentos, porque nosso propósito é evoluir e ser feliz. Muito obrigada a todos. Estela, nossa gratidão pela bela mensagem. Fechamos o mês de outubro com chave de ouro, né? E a sua contribuição foi muito importante. Eu que agradeço. Obrigada. Uma boa noite e até a próxima oportunidade. Boa noite. Fica com Deus. Todos nós. Gratidão.